E aí, roladores e roladoras de dados, eu sou o Dimitri, esse é o R2PG, e nas roladas de dados de hoje, nós iremos continuar nossa campanha no mundo mágico de Sanderson. Nós já falamos sobre a primeira lei da magia, e agora falaremos sobre a segunda lei da magia, tudo para você incrementar a sua mesa de RPG. Então, galera, se vocês não se lembram, nós estamos aqui fazendo uma campanha falando sobre as leis da magia, falando sobre magias e como você implementar magias no seu mundo fantástico. Nós já explicamos a primeira lei da magia, clica aqui no card para você ver o primeiro vídeo e sacar tudo e seguir adiante. Depois que você assistir esse primeiro vídeo, volta pra cá que a gente vai falar agora sobre a segunda lei da magia. A segunda lei da magia, ela é mais simples, mas de extrema importância. Limitações maior que poderes. O interessante dessa lei é que ela carrega dois aspectos fundamentais nela. A primeira, obviamente, é a lei que nós vamos explicar logo em seguida. A segunda é uma visão que o R2PG tirou de todo o conhecimento que Sanderson nos passou. Que essa segunda lei, ela trata também sobre a definição perfeita de magia. Ou seja, ela trata de poderes, ao mesmo tempo que trata de limitações. O poder sem a limitação é só poder, a limitação sem poder é só limitação. Os dois juntos podemos chamar de magia. Então, senhores, Sanderson, ele logo em seguida, ele nos apresenta um personagem icônico e que é perfeito para exemplificar isso, que é o Super-Homem. O Super-Homem, ele é a criatura da DC com maior quantidade de superpoderes. Tem o Dr. Manhattan, não sei o que. Não, mas ele não tem a mesma quantidade de superpoderes. O Super-Homem tem infinitos superpoderes. Visão de calor, visão de raio-x, sopro congelante, super audição, supervisão, tudo. O que você imaginar esse miserável ele tem. Muitos poderes. Ele é um monstro absurdo de poderoso. Mas ele tem um grande defeito, a Kryptonita, que todos nós conhecemos. Kryptonita, ela, inclusive, é utilizada como termo para falar de um ponto fraco de uma pessoa. Então, a Kryptonita é onde começa e onde termina os poderes dele. Ele tem todos aqueles poderes porque ele é um kryptoniano, porque ele é um alienígena que veio do mundo de Krypton. A Kryptonita também é um pedaço da Terra, lá um pedaço do planeta dele. Então é onde começa e é onde termina os poderes dele. Um grande poder vem com uma limitação maior ainda, ou seja, alguém normal com uma pequena pedrinha poderia subjugar o Super-Homem. Você deve estar levantando discordâncias. Não se apegue ao quadrinho, não se apegue exatamente ao que aconteceu ou deixou de acontecer. Se apegue à ideia aqui que nós estamos falando. E a gente pode colocar isso para todo mundo. Saitama, ele não tem limite pro poder dele. O poder dele é força demais aí para quem gosta de ler um mangá, One Punch Man, também o anime segunda temporada saiu agora na Netflix. Então o Saitama, ele tem grandes poderes ao mesmo tempo que ele sofre uma depressão enorme porque o grande poder dele não traz pra ele a adrenalina do combate. É justamente a quebra da lei de Sanderson. Ele sofre porque ele não tem limitação. É uma quebra da lei ao mesmo tempo que é uma demonstração da lei. Porque ao mesmo tempo, ao passo em que ele não tem nenhuma limitação para utilizar todos aqueles poderes, ele sofre por faltar aquela limitação para ele. Acabando que esse sofrimento dessa limitação se torna a limitação dele. É uma confusão aí. Agora nós temos o Dr. Manhattan, onde ele consegue ver o futuro, o passado, tudo mais. Ele tem poderes também absurdos, colossais. Ele poderia, por exemplo, talvez até destruir o Saitama ou o Super-Homem num estalar de dedos, mas só que ele é apenas um puppet, uma marionete do destino. Ele sabe o que vai acontecer no futuro e ele não tem poder nenhum para mudá-lo. Agora nós vamos para algumas dicas práticas. Esforço e luta. Se você tem uma luta, é interessante ter um esforço. Já falei sobre isso na dica de combate que vai aqui no card. Cara, se os jogadores estão enfrentando um boss, um chefe, eu vou chamar de boss agora, tá bom? E aí eles estão trocando dano com o cara. Além de ser um jogo chato, eu jogo ataco, errei, eu jogo acerto, tá que tiro dano, tá que deu tanto, ok. Não tem estratégia, não tem uma cena boa, não é interessante de verdade. O boss, ele tem que ter mais dano e mais pontos de vida que os jogadores. Se eles ficarem trocando dano, eles vão perder. Isso vai criar tensão pros jogadores. O medo de perder os personagens, o medo de falhar naquela situação, vai trazer o interessante pra eles. Se eles sempre passam por cima, destruindo, passando o rodo por cima de tudo que tem, não tem desafio, não tem tanto interesse no combate. Por exemplo, você coloca um clérigo que tem o poder de expulsar mortos-vivos, e ele coloca ele numa dungeon com um monte de mortos-vivos, e o poder dele é ilimitado. Aí é tranquilo, ele vai fazendo nenhum problema aqui, nada pra ser visto aqui. Mas vamos dizer que não, vamos dizer que ele tem essa magia 2 vezes por dia apenas. Aí já se torna interessante. Porque, rapaz, se eu usar meus poderes agora nessa onda de mortos, pode ser que lá na frente tenha um morto-vivo mais perigoso ainda e eu tô gastando meus poderes neles. Ou
eu posso economizar meus poderes, acabar levando porrada pra porra de morto-vivo, mas conseguir chegar até o final da dungeon pra ver se eu enfrento um boss com meus poderes todos em mãos, mas o boss não é um morto-vivo, é outra coisa, é outra entidade, é outro monstro. E eu acabei não gastando meus poderes. Então, o fato deles terem essa limitação já torna o jogo mais interessante. Essa dica ela é bem simples de ser feita, tendo em vista que a maioria dos sistemas já traz isso pra você. Pontos de vida é uma maneira de limitar, pontos de estamina é uma maneira de limitar, pontos de magia é uma maneira de limitar, quantas magias pode ser utilizado por dia é uma maneira de limitar. Isso aí, normalmente, os jogos já trazem consigo. Mas se você está criando um cenário, imagine essa limitação por si mesmo. Traga para o seu jogo essa limitação. Tem um jogo que eu participei recentemente que eu achei muito interessante. A magia nesse jogo, ela era muito desproporcional, muito poderosa. O mago de primeiro nível, ele era muito mais poderoso que qualquer outra classe de primeiro nível. A diferença é que, cenicamente, ele era limitado, porque todos os magos nesse reino, nesse universo que eu joguei, eles eram caçados. E toda vez que era utilizado magia, os olhos do mago brilhavam. Ou seja, era muito fácil identificar alguém utilizando-se de magia. Existia uma limitação que não era no jogo, não era no sistema, era no cenário. Por fim, complexidade. Isso aí é um último passo aí para você sair de Padawan para Jedi, para você conseguir colocar o suprassumo do épico na sua mesa. É a complexidade. No vídeo passado, quando eu falo passado, eu tô falando da primeira lei de Sanders. Nós falamos que na criação de magias, nós podemos criar situações complexas, mas agora na segunda lei, eu afirmo e reafirmo que a limitação tem que ser muito mais complexa do que o poder. Como assim? Voltamos ao exemplo do Super-Homem. No momento em que a Kryptonita o derruba, no momento em que a pedra que veio do seu planeta o derruba, aquilo representa não só a derrota do Super-Homem ser super poderoso, representa a questão dos familiares dele de sangue que morreram, representa o planeta dele todo que foi destruído e todo o esforço que ele está fazendo para tentar proteger o planeta Terra, e é este planeta mesmo que tem os seus habitantes que utilizam das suas pedras para machucá-lo, entendeu? Então essa complexidade ela traz um gosto maior. Outro grande exemplo aqui é o Mob Psycho, que é do mesmo criador de One Punch Man. O protagonista de Mob Psycho, ele tem poderes psíquicos muito poderosos, só que eles são ativados com a emoção dele. E para ele controlar, ele tem que controlar as próprias emoções. Então ele tem um grande poder, mas ao mesmo tempo uma grande limitação. Se ele deixa liberar os seus sentimentos, ele pode acabar fazendo uma catástrofe ao ponto em que, se ele não conseguir conter os sentimentos dele, controlar os sentimentos dele, ele não vai conseguir utilizar as suas habilidades. É uma limitação completamente psicológica, não está derivada diretamente da magia, vamos dizer assim. A limitação é da mente do personagem e não necessariamente vem das capacidades psíquicas dele, ou seja, dos poderes. Limitação, poderes. É igual a magia. Então o que eu quero dizer com isso? Que as limitações podem vir de várias formas, de vários sabores, de vários jeitos, de vários lugares. Não necessariamente precisa vir diretamente da magia. Toda vez que eu utilizo a magia estilo Mago Ascensão, existe uma punição para isso. É como se a realidade ela reagisse à maneira que você está subjugando ela. Não necessariamente precisa vir junto com a magia, pode vir, por exemplo, do psicológico do personagem, como nós já falamos, pode vir do cenário, como nós já falamos, pode vir de várias situações, se bem que essa daí, além de ser sistêmica, é cênica, né, do que eu estou falando aqui do mago. Então, para deixar bem mais claro para os nossos roladores e roladoras de dados, vamos falar aqui sobre D&D e Vampiro à Máscara V5. No D&D, ele é bem simples. Além da limitação de magias diárias, que o D&D já traz, temos também o pré-requisito. Como assim? Por vezes nós temos pré-requisito de dinheiro, por vezes nós temos pré-requisito de um item específico, e isso já pode gerar uma quest específica só para o jogador poder utilizar aquela magia. Vampiro à Máscara, 5ª edição. O que aconteceu? Os jogadores eles não têm mais aqueles pontos de sangue que serviam quase como pontos de magia, que era um bom recurso para limitação, afinal, se você utilizasse muito, você entrava em frenesi. Agora você tem slacks de sangue, você tem fome. Você não tem sangue, você tem fome. Ao mesmo tempo que você vai utilizando seus poderes, você vai ter que fazer testes para não sentir mais fome enquanto utiliza aqueles poderes. Você sentindo mais fome, cada jogada sua vai ficando mais difícil. A fera vai se despertando e ficando cada vez mais poderosa dentro de você, podendo fazer com que você perca o controle em certas situações. Não necessariamente enquanto utiliza a disciplina, mas pode ser no momento que você tá, sei lá, pedindo um táxi na avenida. Esse exemplo foi uma bosta, mas situações que levem o vampiro ao limiar, então a fera vai acabando consumindo você pouco a pouco, ao ponto que você utiliza seus poderes. Em Chamado de Cthulhu, as magias são
extremamente absurdas e apelonas. Você pode, por exemplo, ter o poder de explodir uma pessoa apenas levantando seu braço e falando poucos encantamentos, ao mesmo tempo em que toda e qualquer magia, quanto mais escabrosa ela for, mais vai afetar sua mente, mais vai deixar você louco. E você utilizando muitas magias lá no chamado de Cthulhu vai acabar te dando uma passagem só de ida para o manicômio. Existe uma bruta limitação em chamado de Cthulhu porque as magias lá também são bastante brutas, vamos dizer assim. Caso você tenha uma ideia, tem uma magia que é invocar Azafoth. Então, tipo, se tu invoca o centro do universo para a Terra. É uma magia que eu posso dizer que está num nível de poder muitíssimo elevado, mas poucos fizeram para contar a história. Então, essa é uma maneira muito bruta de limitar, mas é porque no chamado de Cthulhu você pode... Começou o jogo, na primeira partida, já topou com a magia mais poderosa que tinha lá, já leu, já aprendeu. Não existe nível em chamado de Cthulhu. Você pode aprender as magias ao ponto que você vai topando com elas, você vai encontrando elas. Uma rápida recapitulação. D&D, nós temos magia diária, magias que você só pode aprender com determinado nível, e nós temos os materiais necessários, os pré-requisitos, né, que são os materiais necessários para você poder fazer aquela magia. Já no Vampiro a Máscara, lá, primeira, segunda, terceira edição, nós temos os pontos de sangue, que quando você fica com poucos pontos de sangue, você pode entrar em frenesi, pode perder o controle e se tornar uma besta. Agora nós temos a questão da fome, mesmo efeito, a besta vai acabar indo controlando você, ao mesmo tempo em que nós temos a questão do nível. Não temos nível nos personagens de Vampiro à Máscara, mas nós temos os níveis lá no poder, ou seja, um vampiro primeiro nível de tenebrosidade, por exemplo, ele só pode usar a primeira habilidade de tenebrosidade. Agora no Vampiro quinta edição, às vezes nós temos 1, 2, 3 habilidades por nível. Cada vampiro agora vai ter poderes diferentes, dependendo do que ele escolher. Por fim, nós temos aqui o chamado de Cthulhu, onde a limitação única é, primeiro, é muito difícil encontrar os livros que tenham as magias para você aprender. Existem outros meios de aprender essa magia, mas eles são mais difíceis ainda, muito mais complicado você aprender. Então a limitação já é ter acesso ao conhecimento, ter acesso à magia. E logo em seguida nós temos, quanto mais escabrosa é a magia que você vai fazer, e olha, eu vou te falar, magias pequenas, magias simples, já causam grandes perturbações na mente de um investigador. Agora, como nós não podemos deixar passar aqueles que vivem e morrem pela segunda lei de Sanderson, que é o pessoal de Hunter vs Hunter, onde a limitação dos poderes dos personagens está diretamente ligada ao quão poderoso é a magia deles. Ou seja, quanto mais limitações você vai colocando nas suas habilidades, mais absurda e poderosa vai ficando a sua habilidade, por exemplo. Vai ficando não, ela se torna. Então, senhores, se você está criando um cenário e você quer colocar fantasy nele, o nome fantasy nele, não necessariamente colocar, mas que ele seja um cenário fantástico, é necessário que você obedeça tanto a primeira quanto a segunda lei. O ideal é que você crie depois de ver o nosso último vídeo. Mas então, você pode colocar a magia que você quiser nele. Você pode colocar a magia mais absurda, mais poderosa que existe do universo dentro do seu mundo. Não tem problema nenhum. Lembrando que limitação maior que poder. Fazendo isso, senhores, eu garanto que o jogo de vocês não vai ser nada mais, nada menos do que épico. E não é para isso que nós jogamos. Então, galera, se vocês gostaram, curtam, compartilhem e sejam felizes.